Aleluia, bom dia, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Que dia lindo nós temos de presente da parte de Deus. Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra e é muito bom ter a sua companhia aqui a cada manhã. Nós estamos nesse devocional Manhã com Palavra de segunda a sexta-feira, mas também nós temos nesse canal Orando ao Meio-Dia, temos a oração da madrugada e nós temos também aos sábados o Palavra de Fé. Tudo isso para engrandecimento do nome do Senhor. E no domingo à tarde nós temos um livro, várias histórias, onde eu estou lendo o pequeno livro Mulher Cristã, um instrumento nas mãos de Deus. É muito bom estar com você aqui e eu te convido agora para um momentinho de oração. E nós vamos começar orando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veio ao meu coração para meditarmos um pouquinho nessa manhã, nesse Manhã com Palavra. Uma palavra que está no livro de Isaías, no capítulo 55, a partir do versículo de número 6. Se você puder abrir a sua Bíblia, faça isso. Se não, eu vou ler para você. Talvez você esteja agora sem poder nem ouvir. Põe o fone de ouvido se você puder, ou então, mas você pode ouvir esse devocional qualquer horário. O importante é que você esteja sendo alimentado a cada instante com a palavra de Deus. E outra coisa que eu te peço, não vai pagar nada. Deixa seu gostei, comente, compartilhe com mais alguém. E se não é inscrito, não é inscrita, se inscreva e ative o sininho das notificações. Outra coisa, se você já é inscrito nesse canal desde quando ele foi feito, verifique a sua inscrição para ver se você continua inscrito ou inscrita, tá bom? Se não, você se inscreve lá, tá certo assim? Conto com você. Vamos então ler aqui o que está nos dizendo a palavra de Deus. Isaías 55, versículo 6 diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aí o versículo 8 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E aí o 9 diz assim: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha que coisa maravilhosa essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você. Olha o que nós encontramos aqui. Isso aqui é um convite que é feito a todo o povo a procurar o quê? A salvação. E aí, quando a gente fala em salvação, a gente pensa muito assim: alguém está em perigo e alguém foi e salvou aquela pessoa. Não é assim que a gente ouve muito? Aí, agora imagine, nós estávamos em perigo, mas Deus, ele mandou seu filho para nos salvar. Então, aqui é um convite a todo o povo a procurar a salvação. Está aqui nesse livro do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 55, que o povo é convidado a procurar a salvação, procurar um socorro, procurar uma maneira de se livrar dos males. Mas aí tem aqui, ó, buscai, aqui tem um caminho. Existe um caminho a seguir, existe um mapa a ser seguido, né? Quando a gente vai andar, sair de carro, quem dirige, aí tem aquele negócio, vou ligar o GPS para saber como é que eu chego naquele lugar. E é interessante aquilo. Fiquei olhando esses dias, eu ia com meu filho, e ele
a gente ia para um determinado lugar e eu disse assim, como você consegue entender? Está aqui, ó, está indo aqui. Daqui a tantos minutos nós estamos lá. Isso é maravilhoso. Agora, olha só, aí aqui tem um caminho a seguir. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Mas por que será que eu encontro isso aqui? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Sabe por quê? O pecador deve buscar a Deus enquanto está em vigor a sua promessa de ouvi-lo. Sabe por quê? Porque um dia vai acabar. Um dia Jesus vai voltar para buscar aqueles que lhe são fiéis, aqueles que o aceitaram e receberam ele como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você esteja aqui hoje nesse devocional Manhã com Palavra e tenha se afastado um pouco dos caminhos do Senhor. Esteja pensando, mas eu não estou indo em lugar nenhum, mas o Senhor está pronto para te ouvir. Se reconcilie com Cristo nessa manhã. Volte aos caminhos do Senhor. Há um convite para você voltar a buscar a Deus. Enquanto nós temos vida, há esperança. E aí, a gente continua aqui. Aí diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E faz mais alguma coisa, invocai-o enquanto está perto. Olhe só o privilégio que nós temos. Quando nós buscamos ao Senhor, enquanto nós temos tempo, nós temos oportunidades para isso. Vai chegar um momento que depois que acabar tudo aqui, acabou mesmo, não tem mais jeito. Olha só, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, clame a Ele, busque a Ele, Ele está perto de nós. E essa manhã é uma manhã linda, é uma manhã em que o Senhor está dizendo, eu estou perto de você, fala comigo. Ele quer ouvir a nossa voz. E como é maravilhoso saber que você está aqui e está dando glória a Deus nesse momento. Sabe por quê? Porque nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus nessa manhã linda, maravilhosa, que o Senhor preparou para nos abençoar. Aí diz, deixe o ímpio o seu caminho. Quem faz o mal, deixe de fazer o mal. Se está pensando em fazer alguma coisa contrária para outra pessoa, deixa isso para lá, vai invocar o nome do Senhor. E o homem maligno nos seus pensamentos. Se tem alguém maquinando mal contra uma outra pessoa, e você está aqui nesse devocional ouvindo essa mensagem, desista disso. Deus é maior. Seja bondoso, seja bondosa. Faça a vontade de Deus. E aí diz assim, ó, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. O Senhor é o Senhor que se compadece de nós. Olha só, torne para o nosso Deus, isso é reconciliação, porque grandioso é em perdoar. O nosso Deus é grandioso em perdoar. Enquanto podemos, vamos pedir perdão ao Senhor. Nós somos pecadores, mas Deus é o que perdoa pecados. Louvado seja Deus. Aí diz aqui, olha o versículo 8, que preciosidade. Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, o meu caminho não é o caminho do Senhor. Talvez eu esteja pensando hoje, ou você esteja pensando hoje, em fazer determinada coisa, mas não é aquela vontade perfeita de Deus. E o Senhor está falando ao nosso coração nessa manhã. Olha o que diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Eu tenho os meus pensamentos, eu tenho os meus caminhos e são melhores do que os seus. Diz o Senhor. E aí ele continua, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha que coisa maravilhosa. Então, vamos nos alimentar a cada dia, a cada instante dessa palavra maravilhosa. Que essa palavra fique no nosso coração nesse dia. Que hoje seja um dia de verificar quais são os pensamentos que nós estamos tendo e pedir ao Senhor que entre na nossa mente e transforme os nossos pensamentos se não estiverem do agrado dos pensamentos dele. E se os nossos caminhos estão sendo tortuosos, que o Senhor nos dê
condição de voltar e seguir o verdadeiro caminho que pertence a Cristo. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Sabe quem é que diz? O Senhor dos Exércitos. Aquele que nós lemos aqui, nós meditamos nessa manhã, Isaías 55, a partir do versículo 6, que diz: buscai ao Senhor, essa é a palavra, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. O Senhor está perto de nós. Então vamos continuar nessa manhã, nesse dia maravilhoso, adorando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por esse dia, por essa vida. Eu louvo a Deus pela sua presença aqui. Eu louvo a Deus a cada dia, a cada instante, que o Senhor me dá a oportunidade de compartilhar com você aquilo que Ele fala ao meu coração. Eu louvo a Deus pela tua vida. Deus te abençoe. Deus dê um dia maravilhoso a você e a sua família e que os seus caminhos sejam guiados pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos abençoe.